rapaziada, vocês têm uma parada, como é que eu sei seguir planos aqui? HQ de The Boys é absurdo, nojento e insano. Nosso querido Clark. Bom, se vocês não conhecem o Clark, é aquele cara que faz resumos, tá ligado? Eu gosto muito do canal dele, porque principalmente teve um negócio lá da Velma, que ele ficou criticando pra caralho, tá ligado? Eu conheço o canal dele por aí, tá ligado? E também teve umas reviews de Smallville muito maneiras, tá ligado? É antiga, mas é muito legal, sabe? Então, bora lá ver esse resumo da HQ de The Boys. Eu tentei ler já alguma vez a HQ de The Boys, mas eu tive uma preguiça tão grande de continuar lendo depois do terceiro capítulo, se eu não estou enganado. Eu tentei ler até o terceiro capítulo, mas deu uma preguiça insana de mim. Deu ver, então bora lá ver. Mas eu deixo lá esperando no canal em 3, 2, 1. The Boys, uma das séries mais comentadas dos últimos anos, chegou ao seu fim definitivo há poucos dias. Depois de 5 temporadas de violência, traições, brutalidades, nojeiras e momentos absurdos, muita gente achou que já tinha visto o lado mais sombrio desse universo. Mas a verdade é que a série de TV... Mano, a série de TV é um trisco do que é a HQ, tá ligado? É quase comportada quando comparada aos quadrinhos. Sim, eu não tô brincando. A HQ original leva tudo ao extremo. Mais violência, mais insanidade, personagens completamente diferentes. Pô, eu gosto do negócio do Bruto bater nos supers, tá ligado? Nossa, dos The Boys baterem na porrada com os supers. Eu gosto muito dessas partes. Em situações tão absurdas que muitas delas jamais poderiam ser adaptadas para a televisão. Então, agora que a série acabou... Assim, daria, tá ligado? Mas ia chocar muito a comunidade de Hollywood, tá? Chegou a hora de descobrir como essa história realmente começou. Cara, como esse é um projeto novo aqui no canal, vamos começar pelo volume 1, conhecendo os personagens principais, as maiores diferenças em relação à adaptação da TV e entendendo como os garotos surgiram nas HQs. Então tira as crianças da sala e se prepara, porque hoje, nesse canal, é isso mesmo. The Boys, volume 1. Nossa história começa com o próprio Billy Bruto sentado em um banco de praça ao lado do seu fiel companheiro Terror. Enquanto isso, no céu, lá estavam eles, os 7, voando em linha reta. Billy de alguma forma já sabia que eles passariam por ali e promete que vai pegá-lo, se referindo ao principal herói desse grupo. Logo depois, o homem se levanta cheio de aura em quadrinhos e diz que é hora de ir. Perto dali, em um parque de diversões, conhecemos a versão desenhada do Huey. Suas feições lembram alguém? Sim, ele foi baseado no mesmíssimo ator Simon Pegg, que inclusive fez o papel de pai do Huey na série. Só por curiosidade... Legal, isso é legal, tá? E os caras nem pediram autorização para usar a aparência dele. O criador da HQ, Derek Robertson, simplesmente era fã do ator. Ou seja, o papel dele de pai de Huey na série é uma clara homenagem / referência a isso tudo. Assim como na série, Huey estava jogando conversa fora com sua namorada, Robin, fazendo ela rir, e de uma hora para outra, a mulher diz que o ama e começa a se declarar. Mesmo que se conheçam há pouco tempo, os dois sentem que é amor verdadeiro. Eles se abraçam, se beijam e tudo parece feliz até que o inevitável acontece. Trem-bala surge estraçalhando um vilão na parede junto da mulher, deixando apenas os braços dela nas mãos do Huey. Nessa versão, o velocista é branco e muito mais ignorante, do tipo, sai da merda do caminho. Dando uma pausa nesse evento traumático, somos levados até o escritório de uma diretora da CIA, Susan Rainer. Billy chega sem uma hora marcada para falar com ela, os dois se encaram com ódio e, em sua mesa, vemos que a mulher tem marido e 2 filhos. Mesmo assim, logo no quadrinho seguinte, os dois estão trepando em cima da mesa. No parque, a essa altura... Mano, eu achei muito isso engraçado, tá ligado? Ela tem filho, ela tem marido e... Ela odeia o Bruto, mas... Cara, que cara foda, né não, Bruto? Huey já estava cercado por paramédicos tentando acalmá-lo. Obviamente, o homem ficou completamente em choque, mesmo que o trem-bala não dê muita importância. O herói diz pra polícia cuidar disso e sai vazado dali como se fosse apenas mais um dia qualquer vencendo vilões. Bom, depois do sexo, Bruto coloca as cartas na mesa. Existem muitos supers por aí e eles precisam ser vigiados. É preciso que um grupo faça o trabalho sujo, colhendo informações e, se for preciso, até eliminar
eliminando um deles. Em outras palavras, ele quer que o projeto The Boys seja financiado pela CIA. A Susan, mesmo que meio relutante, entrega um documento que coloca a equipe de volta ativa. Ela até pergunta sobre o restante dos membros. Bruto menciona o Leitinho usando as abreviações FM, o francês e mais um cara que decidiu não participar, o Mallory. Isso significa que Billy vai precisar de um novo membro em sua equipe. Vocês já sabem quem vai ser. Ele vai precisar de um novo membro em sua equipe. Vocês já sabem quem vai ser. De volta à realidade fria, a porta da casa do Rio se abre revelando 3 engravatados da Vault. Com seus sorrisos falsos e fingindo demência, eles entram no quarto e fingem sentir muito, tratando a morte da Robin como um acidente trágico. Os caras começam com um papo de que acontecimentos como esse têm ramificações, etc, etc. No fundo, eles só querem resolver a questão legal da coisa. Pegam um documento e jogam a real. Se você calar a boca e não abrir um processo contra o Trem-Bala, a gente enche o seu cu de dinheiro. Rio encara o papel enquanto os advogados continuam tentando fazer a cabeça dele. Mas a resposta é que ele não quer saber de compensação alguma, só dela de volta. Os caras percebem que não vai ter acordo, então recolhem os papéis e decidem ir embora dali. Dando um salto na história, somos levados para um escritório escuro onde conhecemos um analista da CIA, Kessler. O Bruto carinhosamente chama ele de Macaco, ainda bem que o cara é branco. O Macaco tá lá na dele, assistindo coisas duvidosas no computador e usando um vidro gigante de lubrificante. É quando a secretária... Meu Deus do céu, eu lembro dessa cena, puta merda. Nossa senhora, velho. Avisa pelo interfone que o senhor açougueiro quer vê-lo. Só para deixar claro, é assim que as pessoas conhecem o Bruto por aqui. Não tem jeito, o açougueiro tá on e tem que acontecer. Essa é a noite. Ao ouvir isso, o cara entra em completo pânico. Ele tenta pular a janela do escritório para fugir, mas não dá nem tempo. Quando cai no beco lá fora, Billy já tava esperando. Bruto joga o macaco contra a parede, segura ele pelo colarinho e deixa claro que está de volta ativo, que as coisas vão ser exatamente como costumavam ser. Ele joga o analista... Mano, posso ser muito sincero numa coisa? É muito engraçado. Tipo, o Bruto na série é muito mais humanizado do que o Bruto dos quadrinhos. O Bruto tem quase uma superioridade super-humana. Ele é um super-humano na HQ, mas tipo... Ele é quase tipo... vamos fazer essa porra aqui, tá ligado? Não, Huey. Não, foda-se, tá ligado? Ele é tipo... Ele é aqueles cara babacão que sabe que é o babacão e que se lasca pros outros, tá ligado? É basicamente isso, Bruto. No chão e avisa que depois de tomar uma boa xícara de chá, vai dar uma olhada nos arquivos secretos do governo. Lá dentro, enquanto toma seu chá, o Bruto começa a analisar os relatórios na tela do PC enquanto o macaco vai falando sobre os poderes dos heróis. É aí que o Bruto foca os olhos na tela e, por acaso, vê a foto do Huey, perguntando quem ele é. O macaco explica sobre o acidente que já aconteceu há uma semana e diz que a Vault tentou abafar o caso, como sempre. Para fechar a edição com chave de ouro, passamos para Nova York. Huey está sentado em um banco de praça, chorando com as mãos na cabeça e pensando que pela primeira vez na vida tudo estava dando certo até dar errado. E no último quadrinho da página, a câmera se afasta e vemos que bem do lado do Huey está o Billy Bruto, porra! Billy Bruto. Ele finalmente encontrou o 5º membro pra porra do grupo. A segunda HQ começa mostrando novamente a diretora da CIA pensando se tomou a decisão certa. Ela analisa uma ficha ultra secreta no computador e vê um aviso. O homem investigado é extremamente violento, responsável por decapitações, traumas severos e é classificado como o indivíduo mais perigoso já encontrado. O nome do arquivo, William J. Billy Bruto. De qualquer forma, ela chega à conclusão de que já é tarde demais para voltar atrás. Corta para o parque, onde vemos o Huey ainda chorando pelo que aconteceu com a namorada. Bruto se aproxima como quem não quer nada e tenta consolá-lo. Nessa hora, uma senhora está passeando com um cachorrinho pequeno e barulhento. Huey reclama dos latidos e diz que odeia como essas coisinhas ficam cagando em qualquer lugar. É aí que o Bruto resolve mostrar um pouco das habilidades do terror. Mas para
isso falta. A cena muda para uma cafeteria onde, em um tipo de flashback, somos apresentados ao francês, que aparece usando um óculos de proteção na careca e filosofando sobre o amor, o tempo e sua terra natal. Muito poético sempre o francês. Ao fundo, alguns engravatados Continua sempre do jeitinho francês que a gente conhece. começam a insultá-lo, chamando de francês covarde e comedor de queijo. Os caras estão na xenofobia americana mesmo. Obviamente, o francês não ia deixar barato e já revela ser um maníaco da porra. Ele tem um surto, quebra a mesa e parte para a violência pura, cabeçada, soco e dentes voando. Bem diferente da série, onde o francês é muito mais humanizado e traumatizado. Mano, é basicamente um cachorrinho do Bruto. Mano, se vocês me julgar, vocês podem me julgar muito, mas o francês em toda a série sempre foi arrastado, tá ligado? Ele tinha suas competências, obviamente, principalmente na questão química da parada, na questão de planejar, entre aspas. Ele não planejava muita coisa, mas ele fazia a parte de fazer, realizar e continuar, tá ligado? Mas ele era muito mais puxado pelo Bruto do que qualquer outra coisa. Porque motivação ele não tinha muito em querer destruir os super-humanos, tá ligado? Na série, por exemplo. Depois de nocautear esses caras, Bruto aparece na porta fazendo a expressão do francês mudar instantaneamente para uma alegria bizarra. Ele até pula para cumprimentar o parceiro com um abraço. O Bruto, sem paciência pra melação, manda ele parar com essas ideias enquanto os dois saem caminhando dali. Dá pra dizer que a relação deles nos quadrinhos é quase como velhos camaradas de guerra. A cena corta imediatamente para a praça, mostrando o desfecho da ordem que o Bruto deu antes. O terror montou em cima do cachorrinho e tá atacando sem dó. Detalhe que são dois machos. Ordem é ordem. E porra, essa HQ é bizarra, mas vocês ainda não viram é nada. Essa é uma cena meio inusitada e que faz até o Rio rir um pouco. Ele diz que aquela é a coisa mais fudidamente insana que ele já viu em décadas. Já o Bruto, aproveitando o clima mais leve, chama o Rio para dar um passeio. Enquanto andam pela calçada da cidade, Rio fica meio desconfiado e pergunta como o Bruto já sabia o nome dele e o lance da namorada morta. O Bruto se apresenta como açougueiro e diz que algumas pessoas o chamam de Billy. De qualquer forma, ele vai direto ao ponto. O açougueiro de The Boys diz que lamenta o que aconteceu com a Wob e confessa que achou uma puta sacanagem terem oferecido um acordo enquanto o Rio ainda estava em choque. Ele explica que costumava... Realmente, né, mano, é muito babaca da parte deles, porque a Robin nem, tipo, comparado à série, mano, comparado à série, as vidas humanas aqui são foda-se, tá ligado? Tipo, na mesma hora que eles souberam, o Rio nem trocou de roupa, nem se lamentou pela morte da Robin, tá ligado? Nem conseguiu se despedir na HQ, tá ligado? Nem se despediu dela e os caras foram lá com um contrato. Tipo, foi quase na mesma hora, tá ligado? Meu babaca da parte da Volt, tá ligado? Se eles tivessem esperado um pouco, talvez o Rio reconsiderasse. Mas não, aqui na HQ é basicamente o puro do suco do humorzão, tá ligado? Do humor que aconteceria se uma empresa controlasse os super-humanos ou qualquer coisa assim, sabe? Para liderar um grupo focado justamente em vigiar e punir a brigada dos cuecas por cima da calça, já que os super-heróis tratam o mundo como se fossem o quintal deles. A conversa para novamente e somos levados a mais um flashback. Uma garota de cabelo preto e longo, claro, só pode ser a Químico, estreando como a mais parecida com o live action até agora. Ela está parada em frente a uma casa comum do subúrbio até que resolve dar leves batidas na porta. 3 homens estavam lá dentro e mesmo que tenham dito para ignorar a garota, um deles resolve abrir a porta e ver o que ela quer. O problema é que aqui, a Químico também não fala. O homem perde a paciência, começa a fazer ameaças e é nesse momento que ela resolve atacar. Corta para o lado de fora. Bruto estava por perto e assiste toda essa cena enquanto a casa vira um completo inferno. A única coisa que se vê pela janela são os jorros de sangue e até uma cabeça ou o que restou dela bate contra o vidro e fica pendurada. O flashback termina e voltamos para... Adorável, o cara, mano, o cara vê a porra da pele do cara e fala, adorável, tá ligado? O cara é inabalável, tá ligado? A caminhada à beira do rio. Rio e pergunta se o Bruto trabalha para si. Mano, eu adoraria que tivesse sido adaptado desse... Tipo assim, obviamente não tem como se manter tudo, porque The Boys é uma série de baixíssimo
orçamento. Eu não sei se vocês estão ligados nisso, tá ligado? The Boys era uma série de baixíssimo orçamento. O maior ator deles ganhava 20 milhões, tá ligado? É quase nada comparado a outras coisas, tá ligado? Então meio que, sabe, eu adoraria que esse traço da personalidade do Bruto que não se abala com porra nenhuma, tá ligado? Fosse adaptada, tá ligado? Fala que eles não passam de um bando de corruptos e o Bruto não nega. Ele diz que sim, eles são, mas também são os únicos que têm os recursos financeiros e a estrutura necessária para caçar e destruir a galera de capa. Ele diz que o Huey é mais esperto do que aparenta e finalmente o convida para entrar no grupo dos The Boys. A verdade é que o Bruto queria alguém que já tivesse sentido o que é perder alguém para um herói. Ele finaliza dizendo que sabe que o Huey não quer passar o resto da vida fingindo que um cretino não matou a namorada dele e saiu impune como se nada. Por enquanto, nenhuma resposta sai do menino Huey. É aí que somos levados ao último flashback da HQ para conhecer o Leitinho de Mãe. Aqui o cara é muito mais bombado, sombrio e já está na cozinha trocando ideia com o Bruto. Billy diz que 2 dos seus membros são maníacos e que ainda vai precisar ensinar o garoto novo. Por isso, Leitinho seria como o segundo no comando. A coisa é que o Leitinho não tá querendo voltar para essa vida agora. E a perua falou, tá afim? E eu disse agora não. Ele diz que entrou para serviços comunitários e etc. Uma conversa interrompida com a chegada da Janine. Lembra da garotinha inocente que aparece na série? Esqueça! Aqui ela é uma adolescente crescida usando decotes e querendo andar com um bando de vagabundos. Que fazem? Ao menos o Bruto percebe que eles são gente ruim e vai até lá mostrar quem é que manda. O cara... Nossa, essa cena é muito boa, velho. Um Bruto... Nossa! Esse é um Bruto foda, tá? Passa o oitão deles na mão como se fosse papel e ainda se diz sem poderes. Bruto faz os moleques vazarem dali e ainda passa o maior sermão na Janine. Diz que o Leitinho trabalha muito, que a mãe dela é um lixo e que a garota devia voltar para dentro e mostrar alguma porra de respeito ao seu pai. E assim, sem saber que resposta deu o Leitinho, voltamos à conversa com o Huey. Ele diz que entrar para esse grupo pode ser muito para sua cabeça e que devia só seguir em frente. Porém, Bruto conta que colocou escutas no QG dos 7 e ouviu o Trembala se descaralhar de rir quando falou sobre a Wob. Isso deixa o Huey mais pensativo e Bruto se despede entregando um envelope. Lá está escrito o endereço para se encontrar com os rapazes em Nova York junto a alguns dólares. Assim termina a segunda sessão. A nova HQ começa em um satélite. A partir daqui, depois que o Bruto entrega esses dólares pro Huey, tá ligado? Eu não vi mais a HQ, então todo o resto aqui vai ser mais surpresa pra mim do que qualquer outra coisa, tá? Esse negócio de torre comercial, esqueçam. Aqui vamos ter o satélite dos 7. E logo na entrada conhecemos esses dois. Capitão Pátria, aqui chamado de Patriarca, com um visual mais alto e com mais... Mano do céu. Coitado da Anne, puta que pariu, mano. Músculos. E Luz Estrela, aqui chamada de Centelha e com uma cara meio bizarra. Enfim, a Anne foi aceita depois de passar por... Centelha? É porque eu vi uma versão, eu li uma versão um pouco mais perto da série, tá ligado? Tipo, eu acho que ele deve ter lido uma versão que não tava com todo o negócio já da série, tá ligado? Acontecendo. Eu li há pouco tempo, então ele deve ter lido isso há muito tempo, pegou uma versão muito antiga, sabe? Por vários testes e claro, tá toda empolgada, contando como admira o Capitão Pátria e toda a sua bondade. Os dois chegam à sala de reuniões e o Pátria diz pra ela relaxar um pouco. Diz que a Luz Estrela já passou por muita coisa, porém ainda tem o último teste que ela precisa fazer. É, diferente da série onde o Capitão é quase assexuado, aqui é ele quem manda a Luz Estrela fazer aquilo e deixa a pobre coitada com essa careta medonha aí. A cena corta e passamos ao Bronx, em Nova York. O Huey alugou um quarto nesse bairro duvidoso e foi encontrado pelo Bruto para ser levado até os rapazes. No táxi, os dois jogam conversa fora com o Bruto perguntando como foi a viagem e dando a notícia de que até já fez um passaporte pro Huey. Durante essa conversa, temos até um parâmetro mais distante da cidade mostrando a famosa ponte do Brooklyn toda destruída. Provavelmente obra da porra de um super. Voltamos pra situação... Nossa senhora, eu não sabia disso não, velho. Mano,
Mano, é porque eu parei de ler a parte da HQ A parte daí eu não sei mais de nada, tá? Eu sei da parte da Luz Estrela, porque meio que acontece simultaneamente com o Rio. Eu só vi a parte da Luz Estrela até um ponto específico que ela vomitou perto da Maeve, tá ligado? Aí que a Maeve falou, toda coisada e tal. Do satélite. O Pátria ainda tá querendo que ela chupe e a Luz Estrela acha que ele não pode estar falando sério. Logo que chega na sala são Trembala e Black Noir. A Anne pede ajuda dizendo que alguém deve estar controlando a mente do Capitão Pátria ou algo assim, mas os dois também já vão baixando as calças. Achou pesado o que a Luz Estrela teve que fazer na série? Olha o que a mulher tá tendo que fazer nas HQs. Tô te falando que a parada é bem mais bizarra em praticamente todos os níveis? É, mano, é muito bizarro, tá? Os heróis dizem que não vão forçar a garota a nada. Porém, se ela quiser entrar na equipe, é isso que vai ter que fazer. A Anne até considera ir embora, mas não quer arriscar perder tudo o que fez para chegar até aqui. Ela faz. Bruto e Hughie chegam ao esconderijo dos The Boys. Vemos que o Leitinho realmente aceitou participar e está junto da Químico e do Francês. Olha o tamanho do Leitinho nessa HQ. O cara tem pelo menos 2 metros. Mano, muito foda, tá, mano? O foda é porque o Leitinho, nessa versão, entre aspas, o cara é um armário, viado. É tipo, é boy do Bruto, sabe? É tipo, é o cara que tem mais força nessa equipe, provavelmente. E apesar de ser apresentado como Rio e Mijão, os rapazes recebem bem o novo membro. O Rio também tenta cumprimentar a Químico, mas como sabemos, ele provavelmente perderia o braço, então os outros impedem. Aqui eles inclusive chamam ela só de mulher. A garota fica assustada. Não chamam de mulher, chamam de fêmea. Chamam de fêmea. Mano do céu, é muito engraçado isso, velho. Com essa aproximação e vai se esconder atrás do Francês. Mais um detalhe das HQs, por algum motivo ela já confia no Francês. Enfim, aproveitando que todos estão reunidos, Bruto diz que dessa vez... E um avanço que a série teve é mostrar o relacionamento dos dois melhor do que nas HQs. Não vai ser... Bom, pelo menos de tudo que eu sei, tá? Eu li até o 3º capítulo. Mas eu sei da história inteira, quase da história inteira de The Boys. Eu não sei de detalhes, obviamente. Eu sei principalmente da época ali do Pátria começando a receber aquelas coisas doidonas que o Black Noir estava fazendo, tá ligado? Sei, obviamente, ele sendo um clone dele. Como antes, agora eles têm menos coisas para se preocupar e estão sendo bancados pelo governo. Mesmo assim, o lugar é uma merda, não tem encanamento nem comida. Mas lembram do cara que o Bruto apelidou de Macaco? É ele quem vai ter que cuidar disso tudo. No satélite dos 7, a Luz Estrela tava vomitando depois do que resolveu fazer. Ela sai da cabine e, bum, encontra a Rainha Maeve. Aqui uma mulher loira de vestido azul medieval. Ele diz que também é muito fã dela, que acompanhava suas histórias de aventura desde pequena e quem diria? A Maeve é mais uma super babaca que manda a Luz Estrela ir fuder em outro canto. Indo ao que interessa, Bruto mostra um quadro com a foto de alguns heróis para explicar a primeira missão. Ele diz que não vai ser nada muito grande, mas eles devem dar um tiro de alerta para mostrar que estão de volta. Vão começar de leve, com alguns heróis mais iniciantes. O pessoal no quadro é conhecido como os Octolescentes, um grupo de jovens com que nome merda. Superpoderes que se acham super rebeldes fazendo tatuagens, usando decotes e colocando piercings. E querendo ou não, os 7 sempre procuram novos recrutas em grupos como esse. O próprio Trembala fazia parte dos Octo. Pra resumir, os garotos devem ficar de olho nesse grupo porque eles são a porra de uns supers e com certeza vão acabar fazendo merda. Com tudo explicado, o grupo diz que vai se dividir e colocar o plano em ação. Assim termina a edição 3. A quarta edição já começa com o grupo do... Nossa senhora, que porra tá acontecendo aqui, velho? Os octolescentes pelados em um apartamento correndo de um quarto pro outro. Claro que não dá pra mostrar tudo aqui, mas vamos explicar como essa bizarrice dos caras funciona. Cada herói fica em um quarto, marretando, e quando alguém grita troca, eles correm até o outro quarto e trocam de mulher. E se estamos vendo isso é porque do lado de fora estão os The Boys. Rio estava observando tudo. Que merda tá acontecendo, irmão? Que merda tá acontecendo? Eu acho que eu devo ter pegado alguma outra... Mano,
Eu acho que eu devo ter pegado alguma coisa recortada, porque eu não sabia dessa merda, tá? Eu não sabia, eu não li essa parte. Com um binóculo diretamente de um quarto escuro. Novamente vamos alternar com cenas no satélite dos 7. Pela primeira vez todos os heróis estão reunidos e o Capitão Pátria diz pra Luz Estrela se apresentar. Tá bem desiludida e pra baixo ainda, coitada. O próximo a falar é o Profundo. Aqui o cara é muito mais quieto, muito mais misterioso e usa uma roupa de mergulho daquelas bem antigas, com capacete de metal. Seria essa uma versão melhor que na série? Isso veremos ao conhecer mais esses personagens aqui. Quanto ao que ele queria falar é que está insatisfeito pelo resto da equipe ganhar menos lucros que o Capitão Pátria, a Maeve e o Black Noir. Sim, o cara já começou se impondo contra o Capitão Pátria. Impensável isso no live action. Voltamos a... Adoraria que, mano, pelo menos o DPT tivesse dado um soco no Pátria, tá? Mesmo eu não gostando do personagem, eu adoraria que o Pátria, aquele filho da puta, tivesse tomado um soco do Profundo e tivesse sentido. Nossa, do Profundo, um merdinha do caralho, tá ligado? Que era pior do que o Pátria. Adoraria. O Hughie e o rapaz começam a se questionar se todos os super-heróis são assim. Bruto também tá no quarto e diz que eles estão apenas comemorando por prender alguns vilões. No mais, ele diz que esse é o único bordel que aceita supers na cidade, que a radioatividade é grande e que as prostitutas sofrem demais para aguentar a pressão. Elas sempre acabam com alguma coisa quebrada no processo. No satélite, quem tá levando uma coça é o Trem-Bala. Ele ficou fazendo palhaçada enquanto a Luz Estrela se apresentava e mesmo tendo feito aquilo com ela alguns dias atrás, o Pátria leva bem a sério quando os 7 estão reunidos. Durante o sermão, a própria Luz Estrela se aproxima para ver o que os dois estão conversando. Ela vê o Pátria ameaçando fritar o Trem-Bala na base do laser, dizendo para seguir a linha daqui pra frente se não quiser voltar pros octolescentes. Mesmo que estivesse com o Hughie, o Bruto deu um jeito de dar uma escapada e a essa altura tá na cama com a Susan, porque eles continuam nessa relação, se odeiam um ao outro? Nem mesmo eles sabem. Isso é raro, mas acontece muito. Fato é que o Bruto realmente, né? não apareceu aí à toa. O que ele realmente queria era buscar o famoso V24. Lembram do negócio que dá poder temporário e ele só consegue ir lá pra segunda temporada? Já tá na mão. E como a noite é uma criança, vamos acompanhar o que cada membro estava fazendo separadamente. Temos o Leitinho, que estava infiltrado entre os paparazzis na estreia de um filme para fotografar esses dois mascarados recebendo um carinho diferenciado durante a sessão. O Francês, que estava no Ah, caralho, que merda. Nossa senhora, graças a Deus que eu não li. Eu tô mais introduzido pra poder ler? Tô, tá ligado? Mas, porra, que merda. de um hospital criando provas contra outra parte dos octolescentes que usavam um hospital infantil como fachada para roubar anestésicos e se pegar no banheiro, e a Químico observando do lado de fora enquanto a última do grupo de jovens heróis estava no quarto. Ela é tipo uma Ravena e estava se cortando em segredo. Enfim, todas essas provas foram devidamente O bom, pelo menos o Super tem super regeneração, tá ligado? fotografadas e acabaram nas mãos do Billy Bruto. Esse cara tá em um lugar diferente a cada página. O novo lugar em questão é dentro da famosa van dos The Boys. Lá Bruto se encontra com Hughie, que por incrível que pareça, tá gostando da coisa. Ele diz que nunca imaginou que os Super se metiam em tanta merda e que ficou observando enquanto o francês colocava escuta nos lugares. Tudo indo muito bem até que o Bruto pede pro Hughie se inclinar pra frente como quem não quer nada, e é aí que, na próxima página, ele injeta o composto V no Hughie de surpresa. Beleza, essa eu não tava esperando. Hughie e Mijão ficam em choque, mas o Bruto diz que isso foi só pra ele ficar forte o suficiente para lutar contra os Supers. Aqui nos quadrinhos, esse composto dura em média 2 dias e o Bruto diz que o único efeito colateral é cagazo. Além disso, Coisa engraçada. os rapazes já tomaram sua dose. Basicamente, eles estão se preparando para confrontar os octolescentes de frente. Outro detalhe que fica bem diferente na série.
seria bem diferente na série. De qualquer forma, o Huey fica puto e continua dando seus pitis por um tempo. Ele diz que deveria ter o direito de escolher ser uma das aberrações ou não, blá 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 blá. Tá chorando mais que o Huey do live action já. E esse careca decide que vai sair da equipe e voltar pra casa. Huey volta até o apartamento que tinha alugado e começa a fazer suas malas, porém, no fim das contas, acaba pensativo enquanto segura seu passaporte. Resumindo, ele desiste de ir embora, guarda tudo e vai deitar na cama para pensar. Fim da 4ª edição. Algum tempo depois, Huey está sentado nesse banco da praça até que uma loira se aproxima e começa a puxar papo com ele. Os dois jogam conversa fora, gostam um do outro e até marcam de se ver de novo. Reconhecer o rosto dessa personagem sem uniforme é a própria Anne, Luz Estrela, pela primeira vez criando alguma conexão com o Huey dos quadrinhos. Corta. Uma coisa merda, tá ligado? Pelo menos eu sei. É que, mano, a Anne é traída, tá ligado? Pelo namorado dela. Que merda. Mesmo ela estando feito... Obviamente, não mostrou a parte da Anne. Tá focado mais no The Boys. Mas pelo que eu sei, o namorado dela traiu ela com a super que se dizia virgem, tá ligado? Vamos para o QG dos rapazes, com exceção do Huey, todos estão reunidos ouvindo os gravadores instalados. Billy enviou a foto para o próprio grupo dos octolescentes que começaram a se odiar entre si após um descobrir o segredo do outro. Além disso, receberam um ultimato. Eles devem escolher alguém para ser vazado na mídia ou o próprio Bruto escolhe. Enquanto ainda ouve o rádio, quem decide aparecer é o Huey. Bruto não contou a ninguém sobre a decisão do rapaz de ir embora e o que ficam sabendo é que ele apenas ganhou um fim de semana livre. Enfim, Bruto chama o novato para almoçar e diz que volta em uma hora para ver se decidiram quem vai ser o cordeiro do sacrifício. No almoço, Bruto se desculpa por ter injetado a parada no Huey sem avisar e o Huey diz que tudo bem, mas ainda não decidiu se vai ficar na equipe de fato. Só voltou para ver onde tudo isso vai dar. Novamente uma conversa interrompida quando o Bruto recebe uma ligação dizendo o nome Gritador. Esse foi o herói escolhido, o cara que vai ser vazado na mídia. Agora estamos em mais uma reunião dos 7. A essa altura eles já sabem toda a merda que tá acontecendo com os octolescentes e sabem também que alguém está por trás disso. Como ainda é uma Luz Estrela boba e ingênua, claro que a Anne ia levantar a mão para tentar dar sua opinião. Ela diz que os 7 deviam mostrar apoio ao grupo de jovens na mídia, fazendo correntes de oração e etc. Obviamente o Capitão Pátria ignora toda essa bobagem e muda de assunto dizendo que a corporação decidiu fazer um novo uniforme para Luz Estrela, um que fique um pouco mais fotogênico. Ele até desenha no corpo dela onde vai ficar o decote. No mais, a conversa termina com o Pátria dizendo: mano, mas que filha da puta esse cara, mano. Tem uma ideia de quem está por trás dos vazamentos. Ele já conhece o Bruto. Os garotos agora estão reunidos na rua, decidindo quem realmente... O bom é que o Pátria consegue... O Bruto consegue lutar com o Pátria mais ou menos, tá ligado? Não é aquele negócio da série que tu fica agoniado pelo Bruto não conseguir fazer nada, né? Principalmente na primeira temporada. Minha nossa senhora, a coisa que dá raiva é que o Bruto não consegue fazer nada na primeira e na segunda temporada. É muito chato isso, que tá? Deveria ter as merdas vazadas. Apesar dos heróis já terem escolhido alguém, Bruto quer avaliar qual vazamento... E na 4ª também, tá? Spoiler que vocês não assistiram, mas pelo amor de Deus, vocês estão aqui nesse vídeo, vocês assistiram as HQ. Não leram ou viram a série, no caso, né? Faria o maior estrago. E enquanto conversam, Terror ouve alguma coisa e começa a latir sem parar. Então, na neblina, eles aparecem. Todo o grupo dos octolescentes com sangue nos olhos. Descobriram sobre o Bruto e descobriram que era ele quem estava vazando coisas da equipe. Enfim, essa edição termina com o Bruto feliz da vida e pronto para dar uma palmada neles. Lembrando que todos ainda estão sob efeitos do composto V e essa vai ser a primeira cena de porradaria em conjunto. Além disso, esse desenho dos The Boys em específico me lembrou muito os pinguins de Madagascar. Os octolescentes entram em formação de batalha e se parece mesmo, velho. preparam para atacar. O líder deles é o primeiro e já começa sentindo a cabeçada do Bruto. Chega, amassou o crânio.
com os outros não foi diferente. Soco na cara, chute no saco, corte profundo, aqui vale tudo. O único meio que sobrando nisso tudo, claro, é o Rio e Mijão. O cara nunca maltratou uma mosca. Mesmo assim, o Bruto diz pra ele cuidar do galinho de briga, o mais magrelo entre os jovens. Então, enquanto a maioria já está em suas próprias brigas, o galinho agarra a cabeça do Rio e ameaça arrancar seus olhos, espalhar seus miolos, coisas do tipo. E como o Rio não tem a menor noção de sua força atual, ele mete um soco que simplesmente atravessa o estômago do moleque. Todo mundo fica meio em choque porque a porra do plano era não matar ninguém, só dar um apavoro. E em especial o Rio. E aproveitando que todos estão ali, eu ia ser mais desgraçado ainda. Matei. Ah, filha da puta, tá ligado? tentando tirar o Rio dessa situação inusitada, o Bruto resolveu se empolgar também e estralhaçar a mão de um dos adolescentes por ter tocado nele. Muito mais sinistro esse Bruto das HQs. O cara é tenebroso de dar medo e a HQ constrói ele como um cara assim de um jeito muito foda. Como eu disse, o Rio ficou meio traumatizado com o acontecimento, porém ele percebe que dentro da cueca do moleque tinha um hamster todo preso em fita. Nem me pergunte por que diabos malignos. Então resolvem... Nossa, agora eu quero vomitar mesmo. Nossa, não. Nem quero pensar no que ele colocou aí. ajudar. Químico usa uma lâmina para libertar o bicho e tá aí. Agora os The Boys têm um novo mascote. E depois de terem vencido facilmente essa briga, a polícia chega e Bruto diz que vai resolver isso. O homem tem passe livre da CIA. No dia seguinte, Huey e Bruto se reúnem na praça novamente. Huey diz que realmente não pode ficar na equipe porque não sei o que lá, aquele chororô sempre. Billy diz que tudo bem, não vai impedir, porém que o garoto está cometendo um erro. É aí que Huey pergunta sobre as motivações do Bruto, o que realmente o levou a entrar nessa de espionar supers. Sem pensar muito, Billy abre o jogo, diz que sua mulher foi estudada por um deles e que só descobriu isso quando resolveu ler o diário dela tempos depois. Como se não bastasse, certa noite um feto com poderes rasgou a mulher de dentro pra fora com lasers, ela morreu na hora e Bruto teve que bater na criança monstro até se livrar dela também. Meu irmão, olha que bagulho bizarro. Ou seja, Ryan não existe nas HQs. O que era para ser o Ryan aqui, morreu com sua mãe no mesmo dia em que resolveu nascer. Bruto ainda diz que amava aquela mulher e que seu nome era Becky. Ele também já sabe qual dos supers fez isso com ela e promete acabar com a raça dele. Essa parte era para ser suspense lendo a HQ, mas já sabemos que foi a porra do super. Bom, sabemos mais ou menos. Porém, para isso falta, e muito. Billy completa essa conversa dizendo que o governo tem medo de contrariar os supers e a maioria deles não precisou de nenhum treinamento ou licença, apenas recebeu poderes. Resumindo, o trabalho dos The Boys é mantê-los na linha. Ele diz que o Huey deve ficar na equipe porque é bom nisso e gosta, querendo ou não. Enquanto isso, os 7 estavam fazendo seu famoso teatro na TV ao vivo. Capitão Pátria aproveita para apresentar a Luz Estrela, estreando sua primeira aparição pública. E lá estava ela, toda desconfortável e com seu novo uniforme cheio de decote. Depois disso, ele reúne... Mano, é muito bizarro o Pátria nessa versão, é muito mais desgraçado do que na série. O Pátria na série, ele é um filho da mãe, mas ele é um controlado, ele é um assexuado desgraçado. Ele é um filho da mãe, ele é um cara que tem essa ânsia de poder, e é um assexuado de merda. Mas, pelo menos, não é tão desgraçado como ele é aqui na HQ. Nossa senhora, velho. Todo o grupo e diz que o dever os chama, que os heróis sempre vão estar lá se alguém precisar deles. É muito protetor esse Pátria. Tudo isso, claro, estava sendo assistido pelos garotos na TV. Leitinho chega a perguntar se é possível que algum super tenha um bom coração. E esse volume da HQ termina com o Huey entrando na sala, enquanto o Bruto diz que quer mais é que todos eles se fodam. Com a 6ª edição, encerramos o volume 1 da HQ de The Boys. Podemos dizer que depois daqui os capítulos 7 a 14 são semi-filler, mostram os rapazes em missões secundárias, sem envolver os 7 ou a Luz Estrela. Querem que eu traga o restante dessa história a partir da edição 15? Querem que eu traga tudo? Isso vai depender do engajamento desse vídeo. Essa é
Pô, traz tudo que ficou muito foda esse vídeo, tá, Clark? É a primeira vez que trazemos um vídeo no formato HQ narrada e, se for pra frente, as possibilidades são infinitas. Temos 70 capítulos de The Boys, 200 capítulos de Invencível, enfim, o céu é o limite. Para isso, Nossa, é muito capítulo de The Boys, tá? eu, criador e toda a equipe do canal pede o incentivo de vocês. 30k de likes, a gente traz a próxima parte. Vontade temos, afinal, essa HQ é insana, bizarra, dá vontade de assistir. Dito isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima. Valeu, cara. Bom, eu acho interessante esse vídeo. E, mano, eu estou empolgado para ver a próxima parte, tá, Clark? Traga, por favor. Que foda pra caralho, mano. Nossa, eu tenho que ler a HQ de The Boys, mas infelizmente eu não tô tendo muito tempo. Eu queria ver algumas coisas que, infelizmente, eu não estou tendo tempo no momento pra poder ler e tal, essas paradas assim. Mas, enfim, tá ligado? Então, bora. Então, esse vídeo foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e tchau.